Olá pessoal do YouTube, Jones Michael novamente aqui. E nesse meu segundo vídeo eu ia falar sobre cinema, mas não consigo, porque tá difícil fugir do assunto que domina o Twitter: Big Brother Brasil. Pois é, eu nunca imaginei que na minha vida, nesse estágio da minha vida, com 32 anos, graduado, pós-graduado, trabalhado, sofrido, eu ia fazer um vídeo na internet sobre o Big Brother Brasil. Só que essa edição tá causando muita discussão e reflexão sobre assuntos importantes, então vale a pena a gente falar. É mesmo? Eu acho que essa edição do Big Brother é uma das edições que mais É uma das edições que mais traz assuntos importantes à tona pra gente discutir. Não somente as intrigas, os casaizinhos ou os fuque-fuque no edredom, mas assuntos que realmente são relevantes pra gente discutir a estrutura social do nosso país e quais os valores que estão em evidência. Eu tava refletindo um pouco sobre os últimos BBBs que eu acompanhei, que na verdade foi só o 19 e o 20. 19 não acompanhei, mas eu vi algumas coisas. E como eles realmente são um retrato da sociedade, do momento social que a gente tá vendo. Por quê? Ó, pensa só. No Big Brother 19, que foi aquele Big Brother que a tal de Flávia que ela ganhou, não sei nem se o nome dela é Flávia, mas a mocinha loira lá que foi empurrada pela outra mocinha. Você vai dar o que você quer! Você vai dar o que você quer! Ela foi acusada de racismo e de intolerância religiosa durante o programa. Não aconteceu nada, ela ainda ganhou o programa. Muito coerente com o momento que o nosso país estava passando na época, porque o nosso querido, amado, idolatrado, mito, querido, humano presidente da República tinha acabado de assumir. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E a gente sabe que o Messias Bolsonaro, salvador da pátria, ele tem valores assim um tanto quanto discutíveis, né? Então ele é um tanto racista, intolerante. Vagabunda, vagabunda, vagabunda. Eu acho que estava muito coerente com o momento, né? Ele estava assumindo, todo mundo que votou no Bolsonaro estava feliz, algumas pessoas que compartilham dos mesmos valores que ele, inclusive. Então, todo mundo na festa que o mito ganhou e tudo mais. Passados 365 dias depois de tudo isso, a gente já veio percebendo que o mito não é tudo isso, ou é, na verdade, pior do que tudo isso, né? Mas o índio é um ser humano igual a nós. E as pessoas estão mostrando uma certa insatisfação com alguns valores que acabaram vindo à tona, ou melhor, ganhando mais espaço com a eleição do nosso querido presidente. A gente sabe que a intolerância religiosa, sexual, o machismo foi meio que endossado pelo nosso presidente, né? E existe um grupo muito forte querendo combater isso. E nesse Big Brother isso ficou muito claro com a união das mulheres e principalmente com a união das pessoas, né? A ida de centenas de pessoas na Casa de Vidro para mandar recado para os integrantes, para que os mesmos mandassem recado pro pessoal lá dentro da casa, ficou assim claro que as pessoas não querem mais machismo, não querem mais pessoas intolerantes. Chega de macho escroto, chega do fortão bombadão, que acha só porque tem um abdômen trincado, um bíceps assim, tipo o meu, vai conquistar qualquer tipo de mulher. Não! As mulheres estão começando a entender o jogo e ó, bater em si. Aos que acham que o feminismo é simplesmente lutar pra não raspar o sovaco, que é coisa de idiota achar que feminismo se resume a isso. Feminismo se resume a isso, de mulheres que não querem ser tratadas como objetos pelos homens, podem ter direitos de falar não e não serem manipuladas, como muitas vezes acontece, né? A própria religião meio que dá a entender que a mulher precisa ser manipulada, né? E, mas não vamos entrar nesse caso que eu acho muito polêmico. Mas eu vejo que toda essa movimentação que tá acontecendo no Big Brother, com a saída do Patrick e com essa onda contra os meninos, vem mostrando que as pessoas não querem mais machismo, não querem mais intolerância, as pessoas precisam, necessitam e querem respeito, principalmente as mulheres. É engraçado que um dos homens mais bem-quistos lá dentro da casa do Big Brother é justamente o Pyong. 안녕하세요, eu sou o Pyong Lee. Que é um coreano, taxado de japonês por vários homens, né? E a gente tem esse costume. Inclusive o presidente da república, né? Já até fez piadinha com os órgãos sexuais dos orientais. Tudo pequenininho aí, tudo pequenininho aí. Mas a gente tem o costume de achar que toda pessoa que tem olho puxado é japonesa, esquecendo que existem coreanos, chineses, entre outros povos que têm essa característica de olhos mais fechados, né? Alguns vão dizer que a gente tá muito chato, que não pode falar mais nada, porque no meu tempo não era assim e tudo mais. Mas a questão não é o falar, é como tudo isso é dito, né? Com ar pejorativo, querendo inferiorizar essas pessoas, chamando de japonês, como se japonês não fosse necessariamente um elogio, ou enfim. A gente sabe, essas formas de se falar não são formas que estão ali para enaltecer a pessoa. Pelo contrário. Pois, então, perdi um pouco aqui o fio da meada.
Tô achando muito providencial toda essa discussão no Big Brother Brasil. Eu acho que tá trazendo à tona a importância que essa discussão tem na nossa sociedade. A gente precisa entender o Brasil como sociedade, entender que a mulher não é um objeto, né? A gente vê centenas, infelizmente, de mulheres aí morrendo, sendo mortas pelos companheiros. Todos os dias a gente vê uma notícia de feminicídio, o ex que matou a mulher. Isso não é legal. A gente precisa entender que ninguém é dono de ninguém, todo mundo merece respeito, não existe um sexo melhor, não existe cores melhores, não existe uma raça superior. Eu acho que a gente já passou desse tempo. Por mais que alguns representantes políticos queiram ainda trazer algumas referências visuais, sonoras e textuais de eras que não são bem vistas pela humanidade toda, A cultura é a base da pátria. a gente não pode deixar que isso se alastre pelo nosso país. A gente precisa combater e a gente precisa lutar pelo respeito e pela tolerância. A gente pode sim lutar por um país economicamente mais justo, mais liberto, tanto para os empresários quanto para as pessoas, mas isso não significa que a gente tenha que perder o respeito para o ser humano. A gente precisa entender que as diferenças são necessárias para a construção de um país muito melhor. Então vale a pena assistir o Big Brother, não pela essa questão de vamos ver as intrigas e tudo mais, mas de entender todo esse movimento que está sendo criado e todas essas discussões que estão tendo em cima do reality. É muito bom ver as mulheres unidas, eu espero que elas continuem essa união, espero que elas consigam eliminar todos os homens, de verdade, até os mais legais. Pyong, Daniel, eu acho que a hora deles vai chegar e não, obviamente não vai chegar com ódio, mas eu queria ver no final todas as mulheres reunidas para mostrar para a sociedade que a mulher, se ela quiser, ela se une e ela vence. O machismo não é uma coisa que está embutida só nos homens, né? Existem muitas mulheres machistas. As mulheres têm uma certa dificuldade de se unir, isso é um problema, né? É engraçado quando há uma traição, né? O cara fala, pô, eu te traí, a primeira coisa que a mulher pergunta, quem é a vagabunda? Poxa, por que a outra é uma vagabunda, né? Sendo que o cara te traiu. Isso reflete um pouco do machismo que a gente tem na nossa sociedade, dessa competição entre as mulheres. E as mulheres não têm que competir entre si. Elas têm que se juntarem, elas têm que se unir. Elas precisam entender que elas são necessárias e importantes. Precisam ter o lugar dentro da sociedade em todos os lugares. Ganhar a mesma coisa que o homem, ter a mesma importância que o homem. Enfim, parar de, eu sou frágil, eu tenho que ser conquistada. Para com isso. Deixa de ser burra. Se você quiser ser conquistada, beleza. Se você não quiser, você não precisa deixar de ser porque a sociedade pede. Vai, dá em cima. Faz o que você quiser da sua vida. Ninguém precisa apontar o dedo pra você e dizer o que você quer. Você precisa ser mulher do jeito que você quiser. Quer ficar com o sovaco cabeludo? Fica com o sovaco cabeludo. Quer ficar toda depiladinha? Fica. Quer ficar... Não tem problema. Quer ficar descabelada? Quer ficar com a camisa do político lá? Cara, seja você. E é isso que a gente precisa entender. Não é cabelo, não é roupa, não é pelo no sovaco que vai definir caráter. É isso que a gente precisa entender. Paz, acho que eu falei demais, falei meio assim, sem uma linha de raciocínio, mas é porque tô achando importante essa discussão. E, cara, eu tô acompanhando o tempo todo. Eu entro no Twitter, eu vou lá nos Trend Topics lá que tá falando de BBB, pra ver o que as pessoas estão falando e ver a opinião. E eu vejo muita gente engajada, muita gente brigando, muita mulher falando assim, é isso aí, cara. E é legal ver que não são só pessoas da elite, pessoas bem instruídas. É a galera da massa, o pessoal que infelizmente não teve a oportunidade de estudar muitos anos aí. Então, começando a ver a posição, né? Começando a questionar e refletir sobre esse estilo de vida que pregam pra mulher, principalmente. Vendo que não é certo, não é correto. Eu falo que hoje tem uma filha, cara, mano, eu tenho nojo de certas atitudes, assim, que eu mesmo já tive, que eu falo, meu Deus, como eu fui imbecil! Mas hoje eu consigo parar e falar assim, cara, nunca eu quero fazer isso. Quero que minha filha cresça sabendo que ela não precisa de um homem pra ser feliz, ela precisa realizar o que ela quiser. Se o sonho dela for casar e ter filhos, realize. Se o sonho dela for uma mulher solteira sem filhos, realize. Eu acho que a gente tem que parar de querer sanar as expectativas da sociedade. A gente precisa sanar as nossas expectativas e não criá-las de acordo com o que os outros acham que a gente tem que criar. A gente tem que fazer aquilo que nos faz bem. A gente tem que amar quem a gente quiser amar, independente da cor do cabelo, da cor da pele, da orelha, do sexo que aquela pessoa tiver. Não importa. Importa que você ame e ame de verdade. Bom, chega, senão eu vou filosofar, vou ficar aqui uns 10, 15, 20 minutos falando merda. Eu acho que na semana que vem eu vou falar de alguma outra coisa que eu acho que não vai ser de Big Brother, porque eu já falei, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito incrível. O Adson pegar, tipo, vários paredões e ele não sair. Meu Deus, isso vai ser uma tortura. Enfim, tá bom, chega. Falei de Big Brother, falei de cultura inútil, seguindo a elite, os intelectuais, mas estamos aí. Semana que vem eu tô de volta, aí alguma hora eu posso estar de volta. E me procurem aí nas redes sociais que eu tô por aí, tá bom? Um abraço e vamos ver BBB. Tem Globoplay, vamos ver BBB. Tchau.